Sabe para que você nasceu, assim? Você entende o sentido da vida, da sua vida? Você sabe para que você existe? Você consegue me dizer assim, pô, cara, eu nasci para isso, eu vim para esse mundo com um objetivo, meu objetivo é esse aqui, e eu tenho essa segurança, essa precisão de saber isso. Vocês estão vivendo uma fase que vocês devem fazer algumas escolhas sobre a carreira de vocês, a vida de vocês. Quem está na fase que tem que decidir aí, lance de carreira assim para a vida toda, vestibular, Enem, prova da UERJ, alguém, 2 pessoas, 3, mais. Quem não levantou a mão, mas se arrependeu de não ter levantado a mão e quer levantar agora? Alguém? Isso, valeu demais. Exatamente. Pô, você tem que decidir o que você vai fazer da vida, meio que para sempre, não é isso? Você vai escolher lá, pô, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, eu quero ser professor. Não, ninguém quer ser professor. Ninguém quer ser professor, só eu, né, que quis ser professor. Ninguém quer ser professor. Pô, eu quero ser pedagogo, psicólogo, né? Você está decidindo alguma coisa que sirva para o teu futuro. O que rola? Por mais que pareça que isso seja um objetivo para a vida toda, não é. Porque, primeiro, você não nasceu isso, psicólogo, médico, dentista, advogado, professor. Graças a Deus, professor. Você não nasceu isso. Segundo, vai ter uma hora da sua vida que essa parada vai acabar também. Por mais que você pense, amém, né? Teve gente que já está trabalhando, pensou assim, amém, vou me aposentar, vai acabar o trabalho. Maravilha! Você não vai ser médica veterinária para sempre. Por mais que você, para sempre tenha seus gatinhos e seus cachorrinhos, né? Tartaruga, jabuti, não sei o que você tem. Cara, tem uma hora que aquilo ali vai ser seu bichinho de estimação e só. Você vai parar de trabalhar, você vai se aposentar. Consegue entender essa parada? Um dia você vai deixar de ser filho, possivelmente, porque os pais vão passar, a vida é assim. Um dia os filhos que você tiver vão deixar a sua casa. Tem muita coisa que é momentânea, passageira. É muito difícil a gente entender nessa vida qual é o propósito da nossa vida. Você consegue me dizer para que você veio para esse mundo? Pô, isso é o mais importante. O que é mais importante para você decidir a sua carreira no vestibular? Ou você saber para que você existe? O que é mais importante, galera? É claro. Tem hora que meus filhos falam assim, papai, você estava brigando com as pessoas? Eu estou falando assim, tentando fazer você prestar atenção. Aí meu filho falou, você estava brigando? Não. Cara, é mais importante do que decidir que você vai fazer arquitetura, beleza? Que você vai fazer psicologia, que você vai fazer medicina. Você vai fazer medicina e vai ter mais gente fazendo medicina. É mais importante do que você decidir isso, é você saber para que você existe. Porque o grande propósito da sua vida não é fazer nada disso, mas é se encontrar com esse Deus aqui, que está sendo apresentado na Bíblia. Sabe por quê? Porque até essa vida um dia vai passar. Até a vida vai passar. Não é só a carreira que vai passar, não é só a sua beleza que vai passar. Pô, Clóvis, mas eu não sou tão bonito assim. Então chora, meu irmão. Se você não é bonito agora, pô, imagine na minha idade. Começa a chorar, beleza? Cara, tua beleza vai passar, tua juventude vai passar, tua força vai passar. Pô, você é inteligente. Cara, tem uma hora que a cabeça começa a falhar. A vida vai passar. O que vai ficar é aquilo que é eterno. Jesus garante isso na palavra dele. Sabe como que você consegue descobrir qual é o sentido da sua vida?
Jesus vai ensinar isso para a gente agora. Saca só. Verso 35, Marcos 1, verso 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Amém. Cara, Jesus, o Filho de Deus, ele está num lugar que está dando tudo certo. Então, na verdade, se você olhasse para esse texto um pouquinho antes, Jesus estava na casa de Pedro. Então ele estava numa casa maneira. Pedro era um cara que era amigo dele. Então estava dando tudo certo. Você gosta de ir para casa dos seus amigos? Vocês gostam de ir para casa dos seus amigos? Quem gosta aí? Tem algum amigo aí que vocês gostam da casa, que a casa é maneira? Pô, tem aquela piscina legal, não é isso? Tem aquele churrasco legal, a gente se dá bem, tudo bacana. Ou você se sente bem porque a pessoa é agradável. Às vezes não tem piscina, né? Ó, galera, na minha casa não tem piscina não, mas eu tenho amigo, é isso que importa. Que tem piscina, principalmente. Cara, às vezes o amigo é maneiro, a presença dele é melhor do que uma piscina, do que um churrasco. Isso é coisa boa. Jesus estava na casa de um amigo. Jesus tinha curado um parente de Pedro, curou a sogra de Pedro. E eu não vou fazer piada nenhuma com o negócio de sogra, beleza? Mas Jesus curou a sogra de Pedro. Pô, Pedro fica feliz. E aí, uma galera começa a visitar Jesus e o ministério dele, a pregação do evangelho, cara, tá dando certo, entre aspas. Por quê? Porque ele se torna popular nessa região, o pessoal vai buscar Jesus e tá tudo tranquilo. Ele está numa casa seguro, tá dando tudo certo, as pessoas estão achando ele legal, estão procurando por Jesus. Só que, de madrugada, como diz o verso 35, quando ainda estava escuro, o que deve ser isso? Madrugada quando está escuro, na nossa terra é 4, 5 horas. Quem vai cedinho aqui para a escola tão cedo? Tá meio escuro ainda? Ninguém, né? Pô, também vocês não estudam tão... A não ser quem vai para longe, né? Pô, um cara que estuda no Rio, de repente, né? Vai para a faculdade no Rio, para o UFRJ, longe pra caramba, e aí tem que sair muito cedo, só tem, né, aquele 740 ali esperando você, lotado. Maravilha, é o que tem. Jesus, cedinho, de madrugada, tudo escuro, 4, 3 horas da manhã, a gente não sabe. Jesus se levanta, sai da casa de Pedro, que é um lugar totalmente seguro e tranquilo, e ele vai para um lugar deserto e fica orando. Jesus ensina uma lição para a gente. Por mais que a vida pareça tranquila, por mais que pareça que esteja dando tudo certo, a nossa obrigação, o nosso papel, o nosso direcionamento é acordar muitas vezes de madrugada e começar a orar. Você entende? Sua vida está tranquila? Parece que está dando tudo certo? Está tudo funcionando, não está? Está na escola. Pô, se Deus quiser, você já passou. Né? Se não, aí já não está tão maneiro assim. Mas pô, ó, já passei. Apareci lá no site da minha escola como... né, aluna nota 10 lá, pô, maravilha, já passei em tudo, tô tranquilo, tá tudo garantido, a gente tem uma viagenzinha planejada no final de ano. Jesus, quando parece que está tudo dando certo, Jesus resolve interromper o seu próprio sono, e na alta madrugada, Jesus começa a orar. Cara, Jesus se retira, Jesus vai para um lugar deserto. Esse lugar deserto não é um deserto de verdade, é um lugar assim,
que não tem ninguém ermo, beleza? Jesus não foi para o meio do deserto do Saara, a gente pode imaginar uma cena assim, né? Jesus lá no meio da areia, e não, Jesus foi só para um lugar separado. Esse lugar deserto, galera, pode ser qualquer lugar, desde que não tenha ninguém para te incomodar, para você poder orar, para você poder buscar a Deus. Jesus vai para esse lugar e começa a orar. Pedro, que é chamado de Simão aqui, então o cara que é chamado de Simão é Pedro. Só que Jesus ainda não tinha mudado o nome dele. Jesus vai mudar o nome de Simão para Pedro depois. O encontro com Jesus é tão radical que eu não me chamo mais Helena, não me chamo mais Ana Luísa, beleza? A vida muda, até o nome muda. Pedro era Simão, se encontra com Jesus e se torna Pedro, pedra, para ele lembrar que ele tem que ter fé, que ele tem que ser firme, que ele tem que acreditar naquilo que Jesus fez na vida dele, e não em quem ele era antes de ter encontrado com Jesus. Pedro e os amigos dele começam a procurar Jesus, provavelmente já está de manhã. Pedro acorda, pensa assim, pô, Jesus está aqui, já tem uma galera esperando Jesus aqui fora, o pessoal querendo ser curado, querendo ouvir de Jesus. Quando eles encontram Jesus, depois de muito procurar, a gente está no verso 37, eles falam para Jesus, você vê que tem um ponto de exclamação, então é como se eles estivessem cobrando de Jesus, Jesus, está todo mundo te procurando, onde é que você está, cara? Está todo mundo aqui esperando você sumiu. Olha o que Jesus responde, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Cara, parece que está dando tudo certo, Jesus resolve mudar de lugar, e agora ele vai para lugares onde ele não tem uma casa para ele ficar, não tem lugar para dormir. Lembra que Jesus fala isso para os seus discípulos? Olha, todo mundo tem uma casa para ficar, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho lugar para repousar a cabeça. Jesus escolhe não ter lugar para repousar a cabeça, para dormir. Por quê? Porque Jesus escolhe salvar a muitos, e espalhar o Evangelho para outros lugares, em outras direções. Jesus poderia ter ficado no conforto dessa casa, no sucesso dessa região, mas ele, depois de orar, entende que a vontade do Pai era que ele fosse para outro lugar muito pior, muito pior. Olha só o que vai dizer o verso 39. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Cara, às vezes você faz a vontade de Deus, depois de você entender qual é a vontade de Deus, depois de você orar para entender qual é a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, e quando isso acontece, demônios se levantam contra você. Saca só, quando na nossa cabeça parece que está tudo bem, pode não ser a vontade de Deus. Quando demônios começam a se levantar contra a gente, pode ser justamente essa a vontade de Deus. Pô, cara, isso é louco demais, não é? Lembra do profeta Jonas? Vou fugir de Deus. Pô, ele chega num porto e tem um barco aguardando ele para fugir de Deus. Parece às vezes, né, que o vento está soprando a nosso favor, para a gente ir contra a vontade de Deus, para a gente fugir da vontade de Deus. Como que você descobre qual é o propósito da sua vida? Como que você descobre qual é a vontade de Deus para a sua vida? É o que esse texto está ensinando para a gente. Primeira lição: se Jesus se retira, eu me retiro. Se Jesus se retira, eu me retiro. Saca só, a gente veio de um retiro maneiríssimo, mas já passou, já acabou, já é passado, ficou na história. Maravilha, um dos melhores que eu já participei da minha vida.
guardarei no meu coração, certamente. Quem esteve lá sabe do que eu estou falando. No entanto, queridos, agora é hora da gente se retirar sozinho, voltar para a nossa rotina. Cara, sabe por que Deus se manifestou de modo tão glorioso naquele retiro? Porque antes do retiro, a gente se retirou na nossa casa. Que antes do retiro, a gente se retirou aqui nas reuniões de oração. Que antes do retiro, a gente buscou a Deus em oração, sozinho. E ninguém precisava ver que a gente estava buscando a Deus. Essa é a lição que Jesus está te ensinando. Por incrível que pareça, a gente pode ir para um retiro daquele e nem perceber a vontade de Deus, galera. Teve, infelizmente, uma galera totalmente desavisada, distraída, no retiro, zoada. Cláudio, mas você está falando de mim, cara? Não sei. Deus sabe. Se você acha que é, meu irmão, toma isso para si mesmo. Isso aí, pede perdão. Tinha uma galera, cara, totalmente nada a ver. E Deus se manifestando no nosso meio. Por quê? Não está buscando todo dia. Retiro, galera, é todo dia. Eliel repetiu isso daqui logo na semana seguinte ao retiro, mês passado. Cara, retiro é todo dia, todo dia. Então, eu tenho que ir na minha casa buscar a Deus. Clóvis, eu venho sexta após sexta, e não muda nada no meu coração, nada fala ao meu coração. De segunda a sexta você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada, não leio a Bíblia, eu tenho muita coisa para fazer, eu não oro porque eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho uma vida devocional, porque, cara, então, Jesus não vai falar com você na sexta, se Ele não falou na segunda, se Ele não falou na terça, se Ele não falou na quarta. Agora, eu te garanto que se você se colocou na presença de Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, pode ser qualquer um pregando aqui, pode ser o Clóvis pregando aqui, Jesus vai falar com você certamente. Segunda lição desse texto: somente em oração conseguimos tomar as melhores decisões. Somente em oração. Perceba, a gente ora depois de ter tomado a decisão, galera. Isso está errado. Você primeiro decide que você quer medicina, depois você ora para Deus te abençoar para fazer medicina. Você primeiro decide que quer psicologia, aí depois você ora. Primeiro você decide que quer tocar violão, bateria aqui na igreja, aí depois você ora. Você ora depois. Só que a Bíblia ensina a gente a orar antes, o tempo todo. É antes. Eu decido casar, aí depois eu oro. Deus, me ajuda aí. Somente em oração você consegue tomar as melhores decisões, mas você tem que orar antes de decidir. Não é decidir e orar depois, e tipo assim, Deus, a decisão é minha, agora você se vira para me ajudar aí, no meu plano, me ajuda aí, por favor. Quando você ora, o seu coração é moldado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de forma que você começa a decidir de acordo com o coração de Deus. Então você tem que orar antes de decidir, pedindo para Deus para que você decida pelo certo. Clóvis, mas eu estou na dúvida da minha carreira até agora, porque eu ainda não sei, a prova é amanhã. Não é isso? A prova é daqui a 2 semanas, não é amanhã não, mas daqui a 2 semanas. A prova é daqui a 2 semanas, e eu não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida. Eu estou certo nisso? Estou dizendo também que você está certo não, beleza? Mas pelo menos você consegue orar antes de decidir. Você tem que buscar a Deus antes de tomar as suas decisões. E para isso você tem que orar. E para orar você tem que separar tempo. Beleza? Tem que separar tempo.
Ah, Clóvis, mas eu não tenho tempo. Acorda de madrugada. Jesus fez isso. O sono que vale mesmo, galera. Pô, especialistas estão dizendo isso. Estou reproduzindo aqui o que a pura ciência está falando. O sono que vale é aquele soninho ali antes de meia-noite, bem antes, até 1h da manhã ali. Depois é só coisa que não vale. Acorda 2, 3 horas, alta madrugada, para orar, mas dorme cedo. Beleza? Vai dormir 8 horas, quando dá 2 horas da manhã, cara, você vai ver, parece que para cada hora antes da meia-noite vale por 2. Começou 8, acordou 2, dormiu 6, mas as 4 primeiras valeu por 2, dormiu 10. Que conta é essa? Pô, tô fazendo vestibular, meu amigo, Enem, tô com a conta toda na cabeça. Beleza? Terceira lição: as decisões corretas podem ser acompanhadas por oposição e perseguição. Olha só, poxa, se eu decidir corretamente, tudo vai caminhar de modo pacífico e tranquilo? Não necessariamente. Se eu decidir corretamente, na minha casa vai ter um clima de paz e não de guerra? Não necessariamente. Consegue entender? Então, primeiro, eu quero namorar. Geralmente é assim, né? Vocês querem namorar. E aí, vocês já meio que decidem, e aí depois vocês oram para Deus, fazer a parada funcionar. Não, é antes. Senhor, Quero ver alguém fazer essa oração, hein? Olha o desafio. Senhor, é da tua vontade que eu namore? Fique esperando Deus te responder só. É da tua vontade que eu namore? Aí depois, Senhor, se é da tua vontade, com quem que eu devo namorar? Ou, já está feito o namoro. Senhor, você quer que eu termine esse namoro? O fato de eu terminar um namoro vai trazer paz para mim, tranquilidade, não vai trazer problema? Certamente não. Terminar namoro é guerra, meu irmão. Né? Quem já terminou, não é isso? Não se manifesta agora não. Se manifesta não. Mas quem já terminou um namoro sabe o que é terminar um namoro, né? Problema. Depois você vai encontrar a pessoa aqui... Vai ficar só eu que estou achando graça nessa parte. Aí encontra o ex do ex, a ex do ex. Meu Deus. Vai trazer problema a melhor decisão? Com certeza. Se você se decidir se batizar, é capaz da sua família criar um inferno dentro de casa. A galera, ficar com raiva de você e começar a criar um clima de perseguição, de pressão. Às vezes a melhor decisão vem acompanhada por oposição, por perseguição. É o que Jesus está dizendo. Cara, você já viu uma pessoa manifestando demônio? Espero que não, espero que você nunca veja na sua vida. É coisa monstruosa, horrorosa. Imagina você fazendo a vontade de Deus e demônios se manifestando. E você fazendo a vontade de Deus e demônios se manifestando. Como é que se aplica isso à sua vida? Primeira aplicação: faça do retiro um exercício diário. Todo dia, galera. Todo dia. Você entende que é melhor você ficar 15 minutos fazendo sua devocional todo dia do que você participar de um retiro desse com a gente? De dias inteiros, é muito melhor você todo dia estar lá na sua devocional. Melhor ainda é você todo dia na devocional e estar no retiro com a gente. Que aí, né? Que aí é aquela devocional, lá em cima. Mas é todo dia no momento de devoção, todo dia. Se a sua agenda não tem um retiro diário, tem alguma coisa errada dentro da sua agenda. Mas eu estou cuidando do meu futuro, Está errado. Não sei o que é. Está errado. Tem alguma coisa que você está fazendo que está errada. Como eu também. Beleza? Cara, minha agenda é louca. Eu tenho 2 filhos pequenos que valem por 20.
eu tenho os peixinhos que eu cuido lá na minha casa. Dá um trabalho cuidar de peixe, eles brigam, eles não se entendem, eu converso com eles, eles não entendem o que eu estou falando. Eu tenho que corrigir redação, que eu trabalho com isso, sou professor, tenho que dar aula de sei lá o quê, e estou aqui, no meio de vocês. A vida é corrida. Agora, se eu disser para Deus, Deus, eu tenho isso aqui tudo, ó, faltando tempo para você. Deus quer seu coração. Deus quer seu coração. Deus não quer que você bata ponto aqui. Beleza? Deus não quer que você tire foto aqui. Deus não quer que você fique na câmera. Deus não quer que você toque no louvor. Deus quer seu coração. Se você fizer isso, entregando seu coração, Deus aceita. Se não, cara, Ele não aceita. Davi perguntou isso, o que agrada a Deus? Fazer o ritual, eu participar do culto, sacrifícios. É isso que você quer, Senhor? Sacrifícios? E aí qual é a resposta que Davi chega? Não, Deus se agrada de um coração contrito, de um coração arrependido na presença dEle. Você entende? O que Jesus quer é o seu coração, nada mais do que isso. E isso é suficiente, mas isso tem que ser todo dia. Segunda aplicação, ore sempre antes de qualquer decisão. Antes de decidir, não é depois. Cláudio, mas eu já decidi, beleza, agora ora também. Quem já decidiu fazer o quê, né? Já decidiu. Mas, cara, antes, ore. Qualquer decisão, perceba. Aqui não era coisa muito complexa, não. Era sair de uma casa e ir para outro lugar. Mas Jesus passou um tempão em vigília para decidir isso. Você já orou antes de viajar para qualquer lugar? Para saber se... Tipo assim, cara, tua família consegue, pagar uma viagem para você. Você já orou antes dessa viagem para saber se era da vontade de Deus que você viajasse? Você já fez isso? Não, geralmente a gente, beleza, vamos lá. E aí lá na viagem, de repente a gente ora, ou no caminho, o Senhor protege, livra, tal, mas tem que ser antes da decisão. Consegue entender? Antes de vir aqui para o culto, você tem que orar. Antes de vir para a igreja, você tem que orar. Antes de ir para a escola, você tem que orar. Eu já parei para pensar nisso e já fiquei envergonhado. Cara, como é que eu ouso levantar da minha cama sem ter feito uma oração? Se é Deus quem me dá vida, quem me dá o ar que eu respiro, quem me sustenta, se eu dependo dEle para tudo, como é que eu consigo levantar da minha cama, sem antes de levantar, falar com Deus, pedir seu direcionamento, saber, tentar buscar e saber qual é a vontade dEle para a minha vida naquele dia? Eu me lembro de um pastor, que é um cara que eu admiro, ele dizendo assim, que todo dia que ele acorda, ele fala com Jesus e diz, Jesus, para onde que a gente vai hoje? Qual é a nossa missão hoje? Por quê? Porque antes de decidir, Jesus que está decidindo, por mais que você pense que você mande na sua vida, você não manda. Por mais que eu ache que eu mando na minha vida, no meu dinheiro, nas minhas coisas, na minha família, eu não mando. Existe um Deus que está acima disso tudo. E você deve buscá-lo para saber qual é a vontade dEle. Hoje, a minha vida teve uma outra programação. E tudo mudou de repente por conta de algumas situações. Cara, a gente tem que estar sempre orando e colocando a nossa vida diante de Deus. Por fim, terceira e última aplicação. Saiba que você vai ser perseguido. É o que Jesus te avisa sempre. Sermão da Montanha, Mateus 5, 10, 11, 12, alegrem-se, regozijem-se, pulem de alegria, porque a recompensa de vocês vai ser grande, porque vocês vão ser perseguidos. Se o Senhor foi perseguido, os servos vão ser. Se Jesus foi perseguido, os seus discípulos vão ser.
Se Cristo foi perseguido, os cristãos que carregam o seu nome vão ser perseguidos também. Então, tenha toda certeza que você vai ser perseguido. Só que é muito melhor você ser perseguido, mas antes, tendo orado e tendo a certeza no seu coração que você está sendo perseguido, porque você está fazendo a vontade de Deus. Para finalizar, eu me lembro de um pastor. Ele tinha um ministério de uma igreja maior do que a nossa, bem maior do que a nossa, contexto dos Estados Unidos. O cara estava bombando, a igreja bombando, tudo dando certo. O que, a gente sonha como pastor, obviamente. E aí, um dia, ele buscou a vontade de Deus, e Deus falou para ele: você vai para a China. Ele, para a China? Para a China. Ele orou e pediu a Deus, a vontade de Deus, e Deus falou para ele ir para a China. E a galera se convertendo ali naquela igreja dele, ele nos Estados Unidos. É o Francis Chan, né, esse pastor. E aí, ele vai para a China. Quando ele fala para os seus amigos que ele vai para a China, as pessoas dizem: você é louco, cara, como é que você vai para a China? E ele vai entender que foi para isso que ele veio. Essa é a vontade de Deus na vida dele. Você entende? Quando você ora, você consegue ter a certeza da vontade de Deus para a sua vida. E não tem nada mais seguro do que saber qual é a vontade de Deus para a sua própria vida. Não tem nada mais seguro do que isso. Você sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Pode ser na faixa de Gaza. Se Deus mandar você ir para lá, o lugar mais seguro para a sua vida vai ser a faixa de Gaza hoje. Qual é o lugar mais seguro da terra? É aquele que Deus te direcionar. Quando você separar uma parte do seu dia, quando você separar uma parte da sua vida em oração, para perguntar para Ele: Senhor, para onde eu vou? E Ele vai te dizer, e se você fizer a vontade dEle, você vai ter certeza de qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você foi chamado, para que você existe. Não há nada melhor do que isso. Os filósofos deram a vida deles por isso, os artistas esperam achar algum tipo de sentido. Se você ora, você sabe para que você veio. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa. Obrigado porque você direciona a gente, Pai. Senhor, faz disso uma rotina não pesarosa, Senhor, não triste, não cansativa. Pelo contrário, faz essa rotina de oração na nossa vida ser da plenitude da Tua presença, da Tua beleza, da Tua glória, do Teu Evangelho, daquilo que é mais importante, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda a gente a trocar as mídias sociais pela oração, a atenção dos outros, os likes dos outros, por aquilo que você aprova, Senhor. Em nome de Jesus, não tem nada mais importante do que isso. Muda o nosso coração. Ajuda a gente a ser reconhecido como uma igreja que ora, um ministério de adolescentes que ora, Senhor. Que o UP seja conhecido como um grupo de oração, Pai. Que tenha tanta gente na reunião de oração quanto aqui, nesse horário mais tarde, Senhor. Que seja assim, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. E que a gente, no nosso lar, na nossa casa, possa Te buscar. Em nome de Jesus, amém.